Hoje a gente bateu um papo com a Marcela Gaiato, Head de Cobrança da Recovery, aquela empresa que te liga, entra em contato com você para negociar aquela dívida que você está com dificuldade de pagar. Eles podem te dar um grande desconto e te ajudar a resolver tudo isso. O vídeo fica depois da abertura. E aí galera, tá começando mais um Econo Week fora da caixa, onde a gente traz sempre alguém para bater um papo legal. E hoje a gente trouxe a Marcela Gaiato, Head de Cobrança da Recovery. E antes da gente falar disso, você sabe que a gente tá no Spotify, o blog na UOL que é novidade. No YouTube, no Instagram, você pode consumir o nosso conteúdo onde você quiser e deixa seu like que é muito importante. Marcela, obrigado por vir bater um papo aqui comigo. Obrigada a você, César. E eu queria entender que você explicasse na verdade pra galera o que é uma empresa de cobrança, como que a galera acaba caindo numa empresa de cobrança. Vamos lá. Existe um processo no mercado que é chamado de cessão de crédito. Isso acontece numa negociação entre um credor original de uma dívida, cede ou transfere esse direito de dívida para um terceiro, e esse terceiro contrata a Recovery para fazer a cobrança. Vou te dar um exemplo. Você fez um empréstimo pessoal no Banco Itaú e não quitou esse empréstimo depois de um tempo pode ser cedido para um terceiro e a Recovery vai fazer a cobrança desse crédito. A Recovery hoje é especialista em recuperação de dívidas, é a maior empresa nesse ramo e a gente cobra tanto consumidores como empresas. Então, se você receber uma carta de cessão, que é o nome que a gente usa para te explicar nessa carta que seu crédito foi cedido, ou uma ligação da Recovery, ou um e-mail, é porque provavelmente a sua dívida que estava em algum credor do mercado foi cedida e chegou até a Recovery. Entendi. Então eu acho que eu entendi. Então se eu entendi direito, alguém tomou algum crédito qualquer que seja, deixou de pagar, esse crédito continua crescendo por conta dos juros, ou seja, ele tomou uma dívida de X, esse crédito já é maior do que X, e aí vocês estão tomando conta desse tipo de negociação para que ele regularize essa situação dele. Exatamente. E a nossa intenção é fornecer para esse cliente todos os caminhos para ele conseguir quitar essa dívida da forma que seja melhor para ele recomeçar, para ele conseguir ter crédito de novo, para ele conseguir melhorar o score de crédito dele no mercado. Então, é esse mesmo o nosso papel. Bacana, mas eu tenho a impressão que muita gente que passa por uma dificuldade financeira e deixa de pagar sua dívida, recebe muito contato de pessoas cobrando ele e inicialmente é de quem ele tomou o crédito. Inicialmente ele fica meio de saco cheio disso. Por que é interessante ele conversar com vocês? Qual que é o diferencial? Como vocês podem ajudar esse cara a voltar a essa situação que ele consiga adquirir novo crédito e regularize a situação dele? De fato, tem dois pontos principais aí, né? Um é o emocional, que essa pessoa ela se sente incomodada por estar nessa situação de dívida. Outro é o financeiro, porque ela tem limitações de voltar a consumir ou voltar para o mercado enquanto ela tá nessa situação. Então, a Recovery abre para ela diversos canais de negociação. Acho que esse é um dos nossos principais diferenciais. O cliente pode entrar no nosso site, se logar e fazer a negociação dele sozinho, ou ele pode abrir uma janela no chat, conversar com a gente pelo chat ou pelo WhatsApp, totalmente privado, sem incômodo. Ele também tem um canal aberto no nosso 0800, então ele liga pra gente, ele fala como ele quer negociar, como a parcela cabe no bolso dele, ou obviamente se a gente entrar em contato com ele, ele tem toda a liberdade também de responder. Mas eu acho que pro cliente cada vez mais, como a gente vem falando de mercado, de internet e tudo mais, é mais fácil ele procurar o canal que ele quer resolver e ele oferecer o quanto ele consegue pagar no melhor modelo para ele. Então acho que esse é o nosso grande diferencial, a gente abre para o cliente as possibilidades. Qual que é o grande diferencial em termos financeiros? Se o cara tem uma dívida de que tamanho, quanto ele consegue reduzir essa dívida para de fato caber no bolso dele, por exemplo? A gente tem um time de políticas interno que tenta fazer para cada cliente o melhor modelo, mas independente da matemática, para a gente o mais importante é que o cliente consiga negociar o que para ele vai ser melhor. Então, a minha principal dica seria: procure negociar à vista. Certo. Você provavelmente vai conseguir mais desconto e você se livra daquele problema de uma vez só. Mas isso serve se você tiver uma organização, um planejamento financeiro que te deixe talvez economizar um montante um pouco maior para quitar aquela dívida à vista.
Se você não consegue, talvez para você seja melhor fazer um parcelado, mas aí também negocia como pode ser o desconto desse parcelado. Acontece muito, a gente tem hoje muitos desempregados no país, né? Então, às vezes a pessoa não tem uma renda fixa todo mês. E aí eu tenho um trabalho que vai me deixar pagar um tanto num mês, um pouco menos no outro, um pouco mais no outro. Procura negociar isso da forma que você consiga honrar, porque senão, o que pode acontecer? O cliente faz uma negociação à vista, não consegue pagar aquele valor, porque ele não conseguiu economizar aquele montante, ou não tinha, de fato, aquele dinheiro, a dívida continua rolando. Ou faz uma negociação parcelada, paga a primeira, não consegue arcar com as demais, toda a dívida volta e isso continua rolando, o nome dele volta a ser restrito nos órgãos de proteção ao crédito. Então, tudo isso acaba causando mais estresse do que, de fato, trazendo para ele o recomeço que a gente tem intenção de dar. Legal, então, na sua opinião, o legal é, lógico, pagar à vista se possível, porque o desconto vai ser maior e não vai continuar rolando a dívida, ou fazer algo que realmente caiba no orçamento dele, para ele se livrar disso de uma vez por todas. Sim. Você lembra de algum caso legal que você viu assim e falou, poxa, essa pessoa tá com uma dificuldade financeira e a gente conseguiu ajudar? Você se lembra de algum exemplo? A gente tem alguns eventos presenciais que são os lugares onde a gente vê isso de fato de perto, né? Porque na cobrança via internet ou via telefone, você sabe da história, mas você não tá vendo aquela pessoa, que traz uma outra conotação. Então a gente teve no ano passado um feirão onde a gente participou e a gente tinha vários negociadores no stand e veio uma pessoa dizendo, olha, eu tô muito feliz que vocês estão aqui fazendo essa campanha esse mês e oferecendo esse desconto especial porque eu já não dormia há alguns dias. E hoje vocês estão conseguindo, com esse desconto especial que a gente estava dando ali naquele evento específico, me ajudar a resolver essa situação que vinha tirando o meu sono. Então, eu acredito que a grande maioria das pessoas entraram numa situação de dívida por qualquer motivo que pode acontecer na vida de todas as pessoas, não porque ela tinha intenção de tomar um crédito e não pagar. E aí, pra gente, quando a gente vê uma pessoa que por algum motivo se complicou e consegue negociar e consegue voltar pra gente dizer, olha, estou de fato recomeçando a partir desse ponto, é muito bacana. A gente se sente, assim, realizado com isso, porque é pra isso que a gente trabalha. Isso não tenho a menor dúvida. E você tem muito contato com quem tá em dificuldade financeira e talvez você já viu muitas situações diferentes, consiga dar uma dica aqui pro pessoal do EconoWeek em como não cair num endividamento insustentável, não ficar inadimplente. Quais são as boas práticas que você recomenda? Bom, o primeiro ponto é o orçamento familiar, né? Ter um planejamento financeiro. E hoje em dia tem muitos sites, aplicativos que ajudam nisso. Mas se a pessoa não tiver acesso, anota ali num caderninho quanto que eu ganho, quanto que eu gasto, quais são as dívidas esporádicas do mês, para conseguir mesmo entender e enxergar quanto de dinheiro vai sobrar, se vai sobrar, e quanto a mais eu preciso complementar aqui. Um outro ponto é esse. A gente sabe que no país existem pessoas que ganham um salário, às vezes menor do que as despesas que ela tem naquele mês. Então, ter uma renda extra, fazer um bazar, dar carona, aproveitar seu talento ali, sei fazer uma cesta diferente, vou vender. É bacana quando você consegue enxergar esse orçamento familiar com toda a renda que vem, mesmo desses trabalhos complementares. Outra dica importante é não cair na tentação do consumo por impulso. Às vezes as pessoas ali, mesmo clientes nossos que conseguem saldar as dívidas, agora estão sem restrição no nome, e volta lá e faz uma nova compra e compra o que não precisava e começa esse processo todo de novo. Cartão de crédito, né? Muitas vezes se torna, ao invés de um amigo, um vilão, porque a pessoa compra parcelado, perde ali o controle, tem que evitar muito pagar aquele mínimo da fatura, porque você sabe que está correndo juros depois nisso. Então, acho que seguindo esses passos, a pessoa toma consciência do dinheiro dela, do valor que aquilo tem e evita cair nessas tentações do consumo exagerado e não entra em dívidas novamente. Eu gostei do exemplo que você deu do alívio que a pessoa teve ao sanar, começar a resolver aquela complicação financeira, porque isso é verdade, tira o sono, né? Sim. Inclusive um negócio que eu acho legal, aliado a tudo isso, controlar despesas, gerar mais receita, que é o outro lado da solução, é criar uma reservinha.
Porque o desemprego no país está altíssimo e é difícil alguém admitir que é um imprevisto ficar desempregado. Acho que todo mundo conhece alguém que ficou desempregado nos últimos 1 ou 2 anos. Então, construir uma reservinha, eu acho que ajuda a trazer essa tranquilidade. Acontece qualquer oscilação, fala, putz, quebrei o farol do carro, qualquer coisa assim, ou num mês que resolve gastar um pouquinho mais, pode ter esse conforto e dar essa tranquilidade, né? Sem voltar dúvidas. essa tranquilidade de resolver a dificuldade financeira, aquela dívida que não está conseguindo pagar, eu acho que é fundamental. Eu concordo. E a gente não tem muito essa cultura de economizar dinheiro, né? Mas eu costumo dizer, poxa, se você consegue pagar uma parcela todo mês de R$200, em 3 meses você teria R$600. Então economiza por 3 meses, liga e negocia, às vezes com um desconto maior, você vai conseguir quitar por 500 e ainda sobrou com 100 para fazer aquela comprinha que você estava querendo. Então, quando a gente começa a ter essa visão do nosso dinheiro e essa consciência de economizar um pouco de dinheiro, de ter uma reserva, vai ficando cada vez mais fácil trabalhar com isso. Então não precisa ter medo de receber ligação da Recover. Não precisa. Foi muito legal bater o papo com a Marcela. Marcela, obrigado por vir aqui conversar com a gente. Não deixa de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que está numa dificuldade financeira. Não precisa ter medo da Recovery. Vale mais a pena você receber esse tipo de auxílio do que continuar com a sua dívida crescendo sem se preocupar com ela, ou pior, se preocupando muito com ela. Então compartilha esse vídeo porque o conhecimento é sempre uma saída. Marcela, obrigado por estar aqui com a gente. Eu que te agradeço, obrigada.